Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim. Vamos ao nosso momento de pastoreio, não é verdade? Privilégio para nós caminharmos pela sequência organizada das Escrituras, capítulo após capítulo, e assim tendo acesso a todo o conselho de Deus. Aqui no momento de pastoreio, nós gostamos de iniciar nos unindo em louvor. Quero te convidar a nós louvarmos o nome do nosso Senhor juntos. Vamos lá? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Que bênção, privilégio nosso entoarmos os hinos de louvor ao nome do nosso Deus. Vocês sabem que nós estamos no segundo livro de Samuel. Esse é um período repleto de histórias muito intensas e, em especial, nos capítulos desses dias, nós estamos estudando um capítulo sombrio da família do rei Davi. É uma revolta de Absalão. Se você se lembrar, tudo começou lá no capítulo 13. No capítulo 13 há um emaranhado muito triste. Vocês sabem que o rei Davi tinha vários filhos. Eram com mulheres distintas. Um desses filhos, Amnon, ele é tomado de uma paixão descontrolada por uma meia-irmã. E ele então, por um engendro, ouvindo um amigo, ele entra numa estratagema de mentira e ele a estupra. Ela é meia-irmã dele, mas ela é irmã de pai e mãe de Absalão. E no capítulo 13, a gente vê um engendro de vingança. Absalão, 2 anos depois do incidente, ele então é tomado de assalto para arquitetar um plano para matar o meio-irmão Amnon, pelo mal que fizera a sua irmã. E as coisas se descontrolam, a gente vê ali uma situação muito complexa, a gente percebe uma curiosidade. A Bíblia não esconde as dificuldades de Davi em ser um pai. Ele, apesar de, ao receber a notícia, ficar muito alterado, ele não faz nada com Amnon, ele não pastoreia Absalão. As coisas vão acontecendo e ele não age. E isso gera toda uma série de descontroles na família. E o pior é que Absalão vai embora, tem que fugir, depois ele vai para outra região, depois ele volta, mas quando volta, Davi não quer na presença. São engendros complexos envolvendo o comandante Joabe. Fato é que a gente vai seguindo os capítulos e percebe que Absalão, ele é um cara vaidoso.
Primeiro que a Bíblia já diz que ele é bonito. E a Bíblia ainda diz uma coisa curiosa. Quem em sã consciência corta o cabelo e pesa? Pois a Bíblia diz, Salomão, ou Absalão, ele cortava o cabelo e pesava, porque era pesadão. Cortava só uma vez por ano. E ele resolve se voltar contra o pai. Quando a gente lê nos capítulos anteriores, ele tem uma estratégia que é de roubar o coração do povo. Ele vai ali para o chão de fábrica da cidade, ele vai vendo ali as pessoas que têm alguma causa para ser resolvida, e ele diz, deixa que eu resolvo. É o rei, não tem tempo, né, para vocês. E ele vai roubando o coração. É uma estratagema. Ele foi vingativo, depois ele tenta que as coisas se resolvam do jeito dele, fica nítido um traço de vaidade e agora ele quer roubar o coração do povo para poder roubar o trono. E no fundo é isso que acontece. Os capítulos anteriores ao nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 18, eles são bem pesados. Absalão entra com o seu exército para dentro de Jerusalém para destruir o pai. O pai tem que fugir com aqueles que lhe são leais, mas Absalão entra. E pior, Absalão está tão tomado desse desejo de destronar o pai, que ele segue conselhos sinistros. Um deles, no final, acho que é o do capítulo 16, ele se deita ali com as esposas do pai, aos olhos de todos, como que para demonstrar poder, pequenez do pai. Eu disse aqui, vou repetir, as narrativas elas são complexas e eu fico muitas das vezes me perguntando, por que será que Deus deixa registrado na sua história, com o seu povo, capítulos tão pesados? Eu concluo que é porque Deus está deixando escrito para nós que Ele sabe como é a vida. Ele sabe que a vida em alguns momentos revela capítulos impublicáveis. Deus sabe a tragédia da natureza caída do homem. Deus sabe quais são os quase 100 limites do pecado dominando a vida de alguém. Deus sabe, queridos. E mesmo assim, Ele não desiste de um povo para si. Na verdade, no seu plano eterno, Ele providenciou salvação. Nesse capítulo, a gente ainda está no meio desse tumulto. Davi se organiza fugindo com aqueles que lhe são leais. Absalão se organiza com seu exército e eles estão em guerra. Estão em guerra. E o que acontece no capítulo 18? Eu quero ler para vocês. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1.000, capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo, eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo, não sairás. Porque se formos obrigados a fugir, não importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Aqui então Davi é um grande guerreiro, ele está sendo perseguido pelo filho. O que ele faz? Uma grande estratégia de guerra. Ele organiza o seu exército, chefes de 1.000, de 100, divide em 3 bandos, tem os seus grandes líderes Joabe, Abisai e Itai.
Mas o próprio exército, diz Davi, não vem. Porque nesse momento de tensão política, se você é ferido ou se você morre, acabou tudo. Então, o próprio povo preserva Davi, que fica preservado, mas o povo vai. Mas Davi diz algo no versículo 5. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, ao encontrar-se com esse exército de Israel das mãos de Absalão, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Nós estamos aqui em um cenário de uma batalha de Absalão, filho de Davi, querendo matar para destronar Davi de uma vez por todas, e temos Davi tentando reconquistar o seu reino perdido para o filho. E essa batalha dos exércitos se ocorre nesse bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel, de Absalão, batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia, houve ali grande derrota, com a perda de 20 mil homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Versículo 9, isso daqui é uma parte muito sensível da história. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. No versículo 14, disse que então disse Joabe: não devo perder tempo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Bem, o capítulo 18 é a vitória desse exército de Davi contra o exército do seu filho Absalão e a morte de Absalão. O que eu perguntaria aqui para o texto para nós conversarmos? Primeira coisa, são essas lições que a gente pode tirar dos desvios de Absalão. Absalão é filho do rei, mas não tem comunhão com o rei. Absalão, ele é bonito por fora, mas ele está feio por dentro. Absalão é um cara vaidoso. Absalão é um cara que quer tomar o poder do próprio pai. Ele quer destronar o próprio pai. Há uma mistura, então, de vingança, amargura, sede de poder, vaidade, prepotência, altivez, a promiscuidade. Esses caminhos levam aonde? É muito curioso. Aqui no texto a gente vê um final muito triste para a vida de Absalão. Absalão tem que fugir montado aqui nesse burro, ou mulo. E é muito curioso porque alguns estudiosos vão dizer que ele fica preso pela sua cabeleira abundante. Você imagina a cena, Um mulo correndo para dentro de umas árvores espessas e de repente a cabeça dele prende, ele fica preso, não consegue sair. E ali Joabe chega e termina de traspassá-lo com esses dardos e ele é morto. Queridos, dissimulação, rebeldia, sede de vingança, amargura, vaidade, desobediência aos pais,
são traços da carreira de Absalão e que terminam aqui de uma forma trágica. Acho que esse é um alerta. Acho que isso precisa chamar a atenção de que esses são caminhos maus. São caminhos que nos levam para longe de Deus. São caminhos que nos fazem absorvidos pelos nossos próprios interesses. São caminhos de morte. Aqui é visível, é caminho de morte no campo de batalha. Mas é caminho de morte porque é caminho distante de Deus. Gente que se enche de si mesmo. Pode até ter enfrentado injustiças, mas é tomado por vingança. Quer fazer justiça com as próprias mãos. Sabe, está sempre amargurado. É dissimulado. Porque lembram dos engendros dele tentando cooptar o coração das pessoas, falando mal do rei. Gente que fala mal dos outros. Gente cheia de si. Esse é um caminho de morte, porque esse é um caminho que te leva para longe de Deus. O alerta que nós temos ao estudar nesses capítulos, a senda, a saga de Absalão e o seu fim trágico, é para nos chamar a atenção. Não vale a pena. Os caminhos que dizem respeito a conquistarmos os desejos desse mundo, se nós estivermos para isso, caminhando em caminhos longe de Deus. Não vale a pena. É a história de Absalão. Nós temos aqui o outro personagem que é Joabe. Joabe é um cara sanguinário. Joabe, ele é capitão aqui do exército de Davi, né? Veja que ele foi vitorioso. Mas Joabe é estranho. Se você caminhar nos capítulos anteriores, você vai se lembrar de que quando Abner, que tinha sido comandante de Saul, veio se encontrar com Davi, quis fazer aliança, ele veio em paz. Joabe o mata à surdina. Aqui agora nós lemos no versículo 5 do 18, Davi deu ordem para Joabe, para Abisai, para Itai, hajam com brandura com Absalão por amor a mim. Joabe não deu ouvido. Joabe quis matar. Aqui vai um ensino. Joabe está sendo fiel a Davi no sentido da batalha. Mas ele não é fiel em tudo. Ele é fiel naquilo que ele concorda. Isso não é fidelidade. Deixa eu tentar dizer qual que é o meu ponto. Algumas pessoas, elas falam, certo, existe um Deus, não são ateus. Certo, puxa, esse negócio da Bíblia é muito bom, temos que seguir. Mas de repente ele olha e fala, não, mas essa parte aqui da Bíblia eu acho que não precisa mais, não. Não é boa, não. Não vai valer a pena, não. E você simplesmente não é fiel em tudo. Joabe tem esse traço esquisito. Ele, de um lado, parece fiel a Davi, mas ele é fiel enquanto ele concorda. Quem é fiel enquanto concorda não é em tudo submisso. E esse é um problema. Porque Joabe matou Abner nos capítulos anteriores. A traição, aqui ele mata Absalão. De modo literalmente oposto ao que Davi tinha dito. E aí eu preciso terminar essa história de Joabe, conquanto não seja no nosso capítulo, para lhe dizer, Joabe tem esse instinto. Mais à frente ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai matar um outro líder bélico, Amassa. Mas o ponto principal é que por causa dessa forma, Joabe, ao final, vai ser assassinado. No reinado de Salomão. E pior é Amasa que ele matou. E o pior, sabe por quê? Davi, antes de morrer, alerta Salomão e fala, Salomão, cuidado com Joabe. Joabe é sanguinário. Joabe, ele é fiel enquanto ele acha que está valendo a pena.
E Davi relembra esses desvios. E o que acontece com Joabe? Ele, à semelhança de Absalão, encontra a morte. Por quê? Porque todo caminho que é ensimesmado, todo caminho em que você não é fiel ao rei, você não é submisso ao pai, em que você segue o que você quer, ele é um caminho de morte. Por quê? Porque ele é um caminho longe de Deus. Nesse capítulo nós vemos o final da história de Absalão, que é um caminho de morte sem Deus. Mas também nós vemos aqui essa história de Joabe, que vai lá no livro dos reis. Se você continuar no momento de pastoreio, nós chegaremos lá, vai chegar em um caminho de morte. Por quê? Porque é gente que quer fazer o próprio caminho. É gente que não busca a vontade de Deus, é gente que não se quebranta, é gente que não se arrepende, é gente que tem a cerviz alta, é gente que se acha, é gente que quer fazer justiça com as próprias mãos, é gente que não se submete. Esse é um caminho de morte. Roberto, como é que termina esse capítulo? Eu vou lhe dizer. Absalão não morreu? Não é filho de Davi? Quando então eles correm para contar para o rei, versículo 29. Então Davi perguntou: vai bem o jovem Absalão? Eles trazem as boas notícias, né? Que o exército de Davi ganhou. Então Davi não é mais fugitivo e não está perdendo o trono. Mas Davi pergunta: e Absalão, meu filho, como é que ele está? Respondeu Aimaas: eu vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, mas eu não sei o que era. Disse o rei: fica aqui e espera. Chegou então um etíope e disse: boas novas ao rei, o Senhor te vingou do poder dos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão. Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei e todos os que se levantam contra ti para o mal. Ou seja, ele deixou claro que Absalão tinha morrido. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Poucas vezes a gente tem nas Escrituras um único versículo que consiga, com a expressão, traduzir tanta emoção e tanta dor. Não é verdade? A fala de Davi aqui, e repetida, e repetida, e repetida, demonstra a dor com que ele estava. Com razão. Nenhum pai está preparado para perder um filho, para enterrar. Absalão é tudo aquilo que eu falei. Ele quer o mal, entra por engendros terríveis, pratica maldades com requintes de crueldade, para com o próprio pai. Mas o pai, quando sabe da morte, ele diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Curioso. De um lado, eu já disse isso daqui, a gente não precisa esconder. Davi teve vários vacilos no que diz respeito à administração da sua casa. Mas aqui a gente tem uma coisa muito curiosa, né? Ele não é uma pessoa vingativa. Ele não é uma pessoa que tem esse desejo da justiça com as próprias mãos. Interessante, Davi demonstra isso desde a época que ele está sendo perseguido por Saul. Né? Aqui nesse capítulo que nós lemos no início, ele diz: veja, tem o inimigo, é Absalão, vamos guerrear os exércitos, mas não é para matar Absalão. Como lá atrás ele tinha dito: não vou matar Saul. É como se Davi, de alguma forma, ele conseguisse entregar para Deus aquele assunto tão difícil. Não é ser letárgico ou ser omisso, mas ele não tem essa sede de sangue, por exemplo, que Joabe tem.
Ele não é esse cara que faz a justiça com as próprias mãos para que ele tenha sabor de sangue nas mãos. Nessa narrativa, ele está aqui como um pai sofrendo pela morte do filho. Como é que Davi lidou com essa perseguição do filho? Bem, alguém vai dizer, ué, Roberto, nós lemos aí no início. Ele foi um estrategista de guerra, dividiu seu exército em bandos com líderes, dividiu em guarnições. Não. Eu quero lhe ajudar, porque a Bíblia mostra para nós algo que talvez só Deus estava vendo. Abre comigo lá no Salmo, capítulo 3. O capítulo 3 dos Salmos tem um título. Bem, tem um título colocado, por assim dizer, pela sociedade bíblica, Confiança em Deus na Adversidade, mas tem um título que esse está nos originais. Quer ouvir o título? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Aqui é a parte que Deus vê e que nós temos o privilégio por estar registrado nas Escrituras. E eu então respondo à pergunta, como é que Davi lidou nesse período que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho em oração, buscando ao Senhor? Veja o que ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus que possa salvá-lo. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os inimigos e os ímpios os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Queridos, algumas pessoas têm essa dificuldade. Eles se perguntam, por que a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era perfeito? Não. Nós vimos já nesse livro de 2 Samuel os pecados, o adultério, a tentativa de manter a imagem. Nós já vimos as suas dificuldades para a administração familiar. Mas ele é um homem que descobriu um segredo, que é o segredo da vida com Deus, que é o segredo da oração, da vida de busca ao Senhor, de confiança, de entrega ao Senhor. No Salmo 51, Davi diz um segredo. Ele diz, sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito quebrantado e um coração contrito e compungido. Esse o Senhor não despreza. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não está atrás de pessoas perfeitas porque elas não existem. Ele está atrás de pessoas que são quebrantadas na presença do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é que é o escudo, o Senhor é quem tem a glória. Mas não só isso, ele começa o salmo e termina dizendo que a salvação é do Senhor. É por isso que ele clama no 7, salva-me. Sabe quem é que clama por salvação? Quem sabe que não tem condição, quem sabe que está perdido, quem sabe que não tem currículo, credencial. Não é isso. Ele apresenta os problemas, ele diz, estão crescendo os meus adversários, o povo está todo em volta de mim, eu não tenho... Mas ele diz, eu só durmo e só levanto porque Deus sustenta. Ele entende que a vida dele nunca foi fora do propósito e do plano de proteção, de significado, de propósito de Deus. E ele está entregue porque ele diz, salva, Senhor. Levanta, Senhor. Me salva.
O último versículo é: do Senhor é a salvação. Queridos, deixa eu te ajudar. Você que tem dificuldade de ler um pouco textos como essas sagas aqui do segundo livro de Samuel, em que nós vemos desvios de Davi. Preste atenção. Deus conhece o coração. E os salmos nos ajudam a revelar. Ele está sendo perseguido pelo filho. Ele está numa situação onde muitos que eram seus se juntaram ao inimigo para destroná-lo. Mas ele tem o Senhor. Ele clama ao Senhor. Muitos acham que o próprio Salmo 4, que é a confiança em Deus na angústia, também foi nesse mesmo período. E ele de novo está orando, clamando ao Senhor na sua angústia, e ele de novo pede por misericórdia. Quem que pede por misericórdia? Quem que pede por salvação? Quem não confia nas suas credenciais, quem não é cheio de si, quem não é prepotente e arrogante, é quem sabe que Deus é quem pode trazer salvação. Minha palavra para você é: reconheça os seus pecados. Não viva igual Absalão, Joabe, confiado em si, no seu poder, amargurado, cheio de desejos de vingança para ter sabor de sangue. O meu desejo é: leve ao Senhor. Leve ao Senhor o momento que você vive. Clame ao Senhor para que Ele seja o teu escudo. Clame ao Senhor para que dele venha a salvação. Clame para que Ele realize justiça. Clame para que Ele se levante. Clame para que Ele tenha misericórdia. Se constranja, se quebrante, reconheça os seus pecados, porque é esse o retrato de quem pode ser chamado de alguém segundo o coração de Deus. Parece que Deus ouviu a oração de Davi no Salmo 3. Ele se levantou. Ele deu salvação para Davi na luta contra Absalão e o exército de Absalão. Mas Deus ouviu essa oração de Davi e deu muito mais. Deus ouviu a oração por salvação e Ele salvou a eternidade de Davi. Deus não apenas veio na salvação do dilema daquele momento histórico da vida, mas Ele veio salvar Davi por toda a eternidade. A Bíblia diz que Deus não pode compactuar com o pecado e, portanto, Ele não poderia ter seu um adúltero, promíscuo, preocupado com imagem, com reputação, assassino, mau administrador do lar, como Davi. Mas Deus ouviu a oração dele e conseguiu trazer salvação. Como? Deus mandou Jesus. Jesus veio ser o substituto de Davi, mas perfeito. E como perfeito, o próprio Cristo pôde se apresentar como um sacrifício perfeito para pagar pelos pecados de Davi. E eu acho isso lindo, porque muitas das vezes nós oramos e clamamos a Deus pela misericórdia, a intervenção e a salvação daquele caos que nós estamos vivendo. E Deus, que intervém na história, Ele atende os seus pedidos. Ele tem algo muito maior, uma salvação muito maior. Ele dá o Filho dele para morrer pelos seus pecados, para que você possa se tornar filho. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a se relacionar com Deus na oração, no quebrantamento, se entregando a Deus, e ele recebeu a salvação eterna. Ele foi reconciliado com o Pai, porque Jesus morreu pelos pecados de Davi. Esse é o meu convite final. Tenha um espírito quebrantado. Vá ao Senhor. Pode apresentar suas questões dessa história, dessa vida, dessa existência. Mas para cima disso, clame pela salvação eterna do Senhor. E você pode experimentá-la na pessoa de Jesus.
Você pode ficar deslumbrado. Que amor é esse? Como que Deus pode dar o Filho perfeito dele para ser condenado pelos seus pecados? Ele fez. Para que em Cristo você possa se tornar filho e ter um relacionamento pleno e perfeito com Deus por toda a eternidade. Isso é disponível para nós. E é isso que eu queria que você aplicasse no seu coração nesse dia. Vamos orar. Pai, capítulos pesados, mas ao final, quando nós entendemos tudo o que o Senhor está revelando, isso é um espelho. Isso é um espelho da tragédia do pecado quando ele domina a vida de alguém. E ao mesmo tempo é uma esperança da salvação e de uma vida íntima com o Senhor para quem tem o espírito quebrantado, para quem busca do Senhor a salvação. Salva-nos, Pai. Guia a nossa história. Que o deslumbramento com a obra de Cristo, como nosso Senhor e Salvador, nos atinja a todos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, para terminar, gostaria aqui de orar com você. O seu pedido. O que é aí que tem lhe tomado sono? O que é aí que, como Davi aqui nos Salmos, tem vindo à sua mente? Algo difícil que tem crescido. O que é que você quer clamar a Deus por salvação, intervenção, misericórdia? Queria orar com você nesse instante. Pai, eu estou me unindo aqui, Pai, com essa pessoa querida que está nesse instante entregando no teu altar de graça esse pedido, essa demanda, essa questão tão complexa, tão pesada, que não dá conta de resolver. E o nosso clamor é: intervém, Pai, por favor, de um modo que traga glória ao teu nome, de um modo que as coisas sejam organizadas da maneira que mais te agrada. Por favor. É o quê, Pai? Será que é uma grande luta de relacionamento? Um problema muito sério? Ó, Senhor, intervém. É o quê, Pai? É uma questão de saúde? Ó, Pai, intervém. É o quê, Senhor? É uma questão financeira? É um problema no trabalho? É uma escravidão com pecado? Ó, Senhor, eu quero usar as palavras do salmista. Levanta-te, Pai, e salva. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.